Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula voltada para a banca Contemax. E antes de iniciar a aula, eu gostaria de pedir que você, se possível, se inscreva aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e deixe aqui no comentário qual tema você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso canal. Então a gente já tem diversas aulas de resolução de questões de bancas diferentes, temos algumas aulas teóricas, e também temos alguns vídeos voltados para o mundo dos concursos de uma forma geral. Então são dicas de preparação, análises de concursos. Então deixa aqui nos comentários o tema que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Então para essa aula eu separei 5 questões da banca Contemax que abordam tanto temas da licenciatura como temas do bacharelado. Então se tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, tanto aqui pelos nossos comentários ou pelo nosso Instagram, @concursosedefísica, ou pelo nosso e-mail, conc.edefisica@gmail.com. Então vamos lá, primeira questão. Na escola, oficialmente, o início da educação física ocorreu no Brasil em 1851, através da reforma de... Pronto, isso daí é muito interessante a gente trabalhar de acordo com a história da educação física no Brasil, né? A partir desse momento, a gente começa a ter uma ideia maior das tendências pedagógicas. Então, em 1851, alguns autores trabalham com a data de 1854, a reforma que tornou a educação física como obrigatória nas escolas dos municípios da corte foi a reforma Couto-Ferraz. Então, nessa primeira questão, a alternativa A é a correta. Então, a reforma Couto-Ferraz foi o que tornou a educação física obrigatória nas escolas, e em seguida, alguns anos depois, Rui Barbosa trouxe a ginástica como elemento obrigatório nas escolas. Então, a princípio, Couto Ferraz trazendo a educação física como um elemento obrigatório e Rui Barbosa em seguida com a ginástica propriamente dita. Então, primeira questão, a alternativa A é a correta. Segunda questão. Esta nova perspectiva para a educação física e jogos na escola está pautada na valorização da cooperação em detrimento da competição. Broto em 1955, 95 na verdade. Estamos falando da perspectiva, pronto. Então quando a gente fala desse autor especificamente, o Broto, é interessante nessa questão a gente ter uma noção geral de quais são os principais autores em relação a esse tema das abordagens pedagógicas. Então, vou deixar aqui o card da nossa aula específica sobre abordagens pedagógicas, que a gente falou 5 das principais abordagens, e nela a gente fala os principais autores também. É interessante, além da gente conhecer essas abordagens, conhecer quem são seus principais autores. Então, olhando essas alternativas, vamos fazer por eliminação essa questão. Na alternativa A alternativa construtivista, o seu autor principal é o João Batista Freire. Na alternativa B, tem como grande autor de referência o Lebouche, o francês Lebouche, a psicomotricidade. Na alternativa C, aqui no Brasil, da abordagem desenvolvimentista, a grande referência é Gotani, baseado nos estudos de Galarrot, nos estudos de desenvolvimento motor. A alternativa D, da saúde renovada, trabalha com três principais autores, na verdade, né? O Narras, Guedes e Guedes. Então, por eliminação, ficaria apenas os jogos cooperativos, apesar de que, pelo enunciado, como a gente tem os jogos na escola pautada na valorização da cooperação em detrimento da competição, a gente também já conseguiria resolver essa questão. Então, a alternativa é a correta dessa segunda questão. Terceira questão, uma questão sobre desenvolvimento motor muito interessante. Vamos lá. Assinale a alternativa correspondente à descrição abaixo da fase do desenvolvimento motor, segundo Galarrot e Osmond em 2005. Os movimentos são determinados de forma maturacional e se caracterizam por uma sequência de aparecimento previsível. Esta sequência é resistente a alterações em condições normais. Elas envolvem movimentos estabilizadores, como obter o controle da cabeça, pescoço e músculos do tronco, as tarefas manipulativas, de alcançar, agarrar e soltar, e os movimentos locomotores de arrastar-se, engatear e caminhar. Então, quando a gente fala de fase do desenvolvimento motor, essa fase que o enunciado trabalha é a primeira fase, de fato, onde os movimentos são voluntários. Então, a partir do momento que a gente nasce, na verdade, ainda no ventre, até mais ou menos 1 ano de idade, a gente tem uma fase de movimentos reflexos, mas assim que a gente nasce, a fase de inibição de reflexos já inicia
que é uma característica da fase dos movimentos rudimentares. Então, ainda na fase dos movimentos rudimentares, a gente tem esses primeiros movimentos voluntários e eles são caracterizados por essas três formas de movimento, né? Os movimentos de manipulação, estabilização e locomoção. Então, nesse enunciado, ele está abordando a fase dos movimentos rudimentares, que nesse caso é a alternativa E, a correta. Quarta questão, uma questão sobre fisiologia muscular. Vamos dar uma olhada aqui. A figura a seguir mostra uma representação da estrutura de um músculo esquelético. Os constituintes indicados por 1, 2, 3, 4 e 5 são, respectivamente... Bom, a imagem ela não é muito clara, mas pelas alternativas dá para saber quais são os elementos que ela quer. Então, pelas alternativas a gente vê que ela vai trabalhar 5 principais elementos, né? O tendão, epimísio, perimísio, endomísio e fibra muscular. Então, pela imagem dá para a gente ter uma noção do que é que ele quer exatamente. Então, no número 1, que é a ligação do músculo com o osso, nesse caso, é justamente o tendão. Ele faz essa ligação entre o músculo e o osso. No 2, no 3 e no 4, a gente vai ter camadas de tecido conjuntivo e no 5 a gente vai ter a fibra muscular. Então, sabendo que o 1 é o tendão, que é a ligação entre o músculo e o osso, e o 5 é a menor unidade, que é a fibra muscular, a gente tem que saber apenas quais são os números 2, 3 e 4, que são camadas de tecido conjuntivo. No 2, a gente está falando do epimísio, que é o tecido conjuntivo que envolve todo o músculo. No 3, a gente já está falando do perimísio, que ele é uma camada de tecido conjuntivo, que ele vai envolver um feixe de fibras musculares, que no caso seriam os fascículos. E no 4 a gente vai ter a camada de tecido conjuntivo que envolve apenas a fibra muscular. Então, apesar da imagem não estar muito clara, a gente percebe que ele pede justamente a hierarquia aí dessas camadas de tecido conjuntivo. Então, no número 2 seria o epimísio, que é o que envolve todo o músculo. No número 3, o perimísio, que envolve os fascículos, que são feixes de fibras musculares. E no 4, o endomísio, que é a camada de tecido conjuntivo que circunda ali a fibra muscular. E aí no 5 a gente tem a menor unidade, que seria de fato a fibra muscular. Então, dentre essa alternativa A é a correta. Tendão, epimísio, perimísio, endomísio e fibra muscular. A gente trabalhou esse tema no e-book volume 3. Então, se você tiver interesse em dar uma olhada no resumo de forma geral e resolver algumas questões, dá uma olhada lá no nosso e-book volume 3. E aí vamos para a quinta e última questão, que é uma questão sobre BNCC. Tema bastante recorrente em BNCC são as categorias do esporte, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum. Então vamos lá. Segundo a BNCC, são exemplos de modalidades esportivas de precisão, exceto... Pronto, então esse tema a gente também já tem uma aula aqui no nosso canal do YouTube, específico sobre temas recorrentes em BNCC. Vou deixar o card aqui para você se aprofundar um pouquinho mais. E aí, nesse caso, nessa questão, ele vai falar de modalidades esportivas de precisão, que são aquelas modalidades onde a gente tem um arremesso ou um lançamento de um objeto procurando atingir um alvo específico. Então, dentre as modalidades de bocha, curling, golfe, squash e tiro com arco, o único esporte aí que não tem esse objetivo de arremessar ou lançar um objeto em direção a um alvo específico é justamente o squash, que dentre as categorias de esportes da BNCC, ele estaria na categoria de rede ou parede dividida, que também nessa categoria encontra-se o vôlei de praia. Então, nessa quinta questão, um esporte que não é modalidade esportiva de precisão é o squash, alternativa D, é a correta dessa quinta questão. E por hoje finalizamos essa nossa breve aula de temas recorrentes da banca Contemax. Se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concurso de Educação Física, acesse o link na descrição desse vídeo. Tem tanto o nosso curso online como os nossos e-books. Acompanhe a gente lá pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, que a gente sempre posta questões comentadas, resumos, avisos de editais. E pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, com qualquer dúvida ou qualquer solicitação. O e-mail é conc.edfisica@gmail.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.